Dizem que algumas casas guardam mais do que apenas paredes e telhados. Guardam segredos, dor e fantasmas do passado. Esta é a história de Ana Lucia, uma viúva fugindo de um destino pior que a morte, que encontrou refúgio em uma casa amaldiçoada que todos evitavam. Uma casa manchada de sangue. O que ela não sabia é que, ao entrar naquela casa, ela não estava apenas fugindo do seu passado. Estava prestes a transformar a dor de dois corações partidos em uma história de amor, coragem e recomeço que você nunca vai esquecer. Essa é uma história baseada em fatos reais. E posso garantir, você vai querer ouvir até o último segundo. A noite caía como um manto pesado sobre a floresta de pinheiros quando Ana Lucia atravessou o último riacho antes da clareira. Suas saias encharcadas grudavam nas pernas, tornando cada passo um esforço monumental. O frio de outubro penetrava seus ossos através do vestido preto de luto que usava há 6 meses, desde que enterrara Joaquim. Não havia lágrimas em seus olhos naquela noite. Apenas a determinação fria de alguém que não tinha mais nada a perder. A dívida que Joaquim deixara era impagável. 3.000 réis ao coronel Sebastião, dono de metade das terras da região. O coronel não aceitava desculpas, e menos ainda de uma mulher viúva de 32 anos sem família ou proteção. Ana Lucia ainda podia ouvir as palavras dele ecoando em sua mente. Ou você paga até o fim do mês, ou aquela casa passa a ser minha, e você pode trabalhar para mim de outras formas. O sorriso cruel que acompanhou aquelas palavras foi suficiente para que ela empacotasse suas poucas posses naquela mesma noite e fugisse. Mas os homens do coronel eram rápidos. Ela os ouviu cavalgando pela estrada principal ao amanhecer, suas vozes grossas gritando seu nome. Foi quando Ana Lucia abandonou o caminho e mergulhou na floresta proibida, aquela que até os homens mais corajosos evitavam após o anoitecer. Diziam que a floresta estava amaldiçoada, que espíritos de garimpeiros mortos vagavam entre as árvores, que onças pintadas espreitavam nas sombras. Mas Ana Lucia preferia enfrentar bestas e fantasmas do que voltar para as mãos do coronel. Agora, enquanto a última luz do dia se esvaía, ela finalmente a viu. A casa. Erguia-se como uma aparição entre as árvores centenárias, suas paredes de madeira escurecidas pelo tempo e pela umidade. O telhado estava parcialmente desabado, e trepadeiras haviam conquistado as paredes externas, entrelaçando-se pelas janelas quebradas como dedos verdes, tentando arrancar a construção de volta para a terra. Era exatamente como as velhas do vilarejo descreviam, a casa amaldiçoada onde ninguém ousava entrar. Ana Lucia hesitou por apenas um momento antes de empurrar a porta apodrecida. Esta rangeu em seus gonzos enferrujados, abrindo-se para um interior mergulhado em sombras. O cheiro de mofo e decomposição a atingiu como uma parede, mas ela entrou mesmo assim. Seus olhos gradualmente se ajustaram à escuridão, revelando os contornos de móveis cobertos por grossas camadas de poeira e teias de aranha que pendiam do teto como véus espectrais. No canto da sala principal havia uma lareira de pedra, sua boca negra e vazia. Ao lado, uma pilha de lenha velha que milagrosamente ainda parecia seca. Ana Lucia não perdeu tempo. Usando um pedaço de madeira lascada como alavanca, arrancou tábuas soltas das paredes para usar como lenha adicional. Suas mãos, antes delicadas e próprias de uma dona de casa, agora estavam calejadas e fortes de meses lavando roupas para outras famílias, tentando pagar uma dívida impossível. Logo, um fogo crepitante iluminava o interior decadente. A luz dourada das chamas dançava pelas paredes, transformando as sombras em criaturas vivas que se contorciam e se alongavam. Ana Lucia encontrou um canto relativamente limpo perto da lareira e se sentou, abraçando os joelhos contra o peito. Pela primeira vez em dias, sentiu um vago senso de segurança. Mas esse sentimento
Não durou. O som veio primeiro como um sussurro distante, o quebrar suave de gravetos sob pés pesados. Ana Lúcia congelou, cada músculo de seu corpo tenso, como uma corda de violino. O som se aproximava, rítmico e deliberado. Não era o caminhar errático de um animal. Era humano, e vinha direto em sua direção. Ela se levantou rapidamente, procurando algo, qualquer coisa, que pudesse usar como arma. Seus dedos fecharam-se em torno de um pedaço de madeira queimada da pilha. Não era muito, mas era melhor que nada. O som dos passos parou do lado de fora da porta. Por um momento interminável, houve apenas silêncio. Então, a porta se abriu. O homem que entrou era uma figura imponente, preenchendo completamente o batente da porta. Media facilmente 1,80 m, com ombros largos sob um casaco de couro desgastado. Seu cabelo escuro estava comprido, amarrado na nuca, e uma barba espessa cobria a maior parte de seu rosto. Mas eram seus olhos que capturaram a atenção de Ana Lúcia, cinzentos como o céu de inverno, duros e avaliadores, com uma tristeza profunda e antiga que parecia estar gravada em sua alma. Ele segurava um rifle em uma das mãos e um pequeno buquê de flores silvestres na outra. A incongruência dessa combinação teria sido cômica em outras circunstâncias. Seus olhos varreram a sala, parando no fogo crepitante, depois em Ana Lúcia, ainda segurando seu pau improvisado como arma. "Quem é você?" Sua voz era profunda e áspera, como se não fosse usada com frequência. "E o que está fazendo em minha casa?" Ana Lúcia ergueu o queixo, recusando-se a mostrar medo, mesmo que seu coração estivesse batendo como um tambor de guerra. "Sua casa? Esta ruína abandonada?" Os olhos do homem se estreitaram. "Abandonada, talvez, mas ainda é minha." Ele deu um passo para dentro, e Ana Lúcia pode ver melhor seu rosto à luz do fogo. Ele era mais velho do que ela pensara inicialmente. 42, talvez 43 anos. Linhas profundas marcavam seu rosto bronzeado, rugas de expressão ao redor dos olhos e da boca que falavam de anos sob o sol e a chuva. Havia uma cicatriz fina atravessando sua sobrancelha esquerda e suas mãos eram grandes e calejadas, mãos de um homem acostumado ao trabalho duro. "Eu não sabia que alguém ainda reclamava esta casa", disse Ana Lúcia, sua voz mais firme agora. "Todos no vilarejo dizem que está amaldiçoada, que está abandonada há anos." 15 anos, corrigiu o homem, sua voz carregada de uma emoção que ele claramente lutava para suprimir. 15 anos desde que... Ele parou, seus olhos vagando para um canto específico da sala. Ana Lúcia seguiu seu olhar e, pela primeira vez, notou as manchas escuras na madeira do assoalho. Manchas que pareciam ter sido lavadas repetidamente, mas que nunca desapareceram completamente. Um arrepio percorreu sua espinha. "Meu nome é Paulo", ele continuou abruptamente, voltando sua atenção para ela. "E você ainda não respondeu minha pergunta. Quem é você e o que está fazendo aqui?" Ana Lúcia baixou seu pau improvisado lentamente. Havia algo na dor crua desse homem que ressoava com a sua própria. "Ana Lúcia", ela respondeu finalmente. "E estou fugindo." Paulo a estudou por um longo momento, suas sobrancelhas se franzindo. "Fugindo de quê? Marido violento? Lei? Dívidas?" A palavra saiu como um sussurro. "Meu marido morreu há 6 meses e me deixou devendo uma fortuna ao coronel Sebastião. Eu não tinha como pagar. Então, quando o coronel sugeriu outras formas de pagamento..." Ela não precisou terminar a frase. A compreensão passou pelos olhos de Paulo, seguida por um lampejo de raiva. Sebastião. Ele cuspiu o nome como uma praga. Aquele abutre. Ele tem metade da região nas garras dele agora. Paulo se aproximou da lareira, colocando o rifle contra a parede e as flores em uma pequena mesa de madeira próxima. De perto, Ana Lúcia podia ver que as flores eram margaridas, simples, mas cuidadosamente escolhidas. "Hoje é o aniversário dela", Paulo disse de repente, seguindo o olhar de Ana Lúcia. "De minha esposa,
15 anos desde que a perdi. A revelação pairou no ar entre eles. Ana Lucia sentiu uma pontada de compreensão. Foi aqui, nesta casa? Paulo assentiu lentamente, seus olhos fixos nas chamas. Eu estava caçando. Tinha ido atrás de um veado que vi perto do riacho. Deixei Maria aqui sozinha. Ela estava preparando o jantar, cantando aquela maldita canção que sempre cantava. Sua voz tremeu ligeiramente. Eu estava fora por não mais que 2 horas. Quando voltei, ele parou, engolindo em seco. O urso tinha entrado pela porta dos fundos. Maria tentou se defender com uma faca de cozinha, mas suas mãos se fecharam em punhos apertados. Encontrei o que restava dela ali. Ele apontou para o canto manchado. O horror da história atingiu Ana Lucia como um golpe físico. Ela podia imaginar tudo. A mulher sozinha, o animal selvagem invadindo seu santuário, o terror absoluto daqueles últimos momentos. Sinto muito, ela sussurrou, e realmente sentia. Eu matei o urso. Paulo continuou, sua voz agora monótona, como se estivesse recitando uma história que contara a si mesmo 1000 vezes. Rastreei-o por 3 dias e 3 noites. Quando finalmente o encontrei, esvaziei meu rifle naquela maldita fera. Mas não trouxe Maria de volta. Nada poderia. Ele se virou para olhar Ana Lucia nos olhos. Nunca mais consegui morar aqui depois disso. Construí uma cabana a 2 quilômetros daqui, no vale, mas venho aqui todo ano, no dia de seu aniversário. Trago flores, mesmo sabendo que ela não pode vê-las. O silêncio que se seguiu era pesado de dor compartilhada. 2 estranhos, unidos pela tragédia e pela perda, encontrando-se na casa onde o pesadelo de Paulo começara. Você pode ficar esta noite, Paulo disse finalmente, sua voz mais suave agora. Está tarde demais para você seguir caminho e a floresta está repleta de perigos após o anoitecer. Onças, javalis, cascavéis e sim, ocasionalmente ursos, embora sejam raros nesta época do ano. Ele pegou seu rifle e se dirigiu para a porta. Vou voltar ao amanhecer. Se você ainda estiver aqui, conversaremos sobre o que fazer com você. Espere, Ana Lucia chamou, e Paulo parou no batente da porta. Você disse que esta ainda é sua casa. Por que não a vende? Por que mantê-la aqui, apodrecendo, cheia de memórias ruins? Paulo ficou em silêncio por tanto tempo que Ana Lucia pensou que ele não responderia. Então, sem se virar, ele disse, porque é tudo o que me resta dela. Cada tábua, cada pedra desta casa carrega uma memória de quando éramos felizes. Antes daquele dia maldito, eu não consigo morar aqui, mas também não consigo abandoná-la completamente. É minha prisão e meu santuário, tudo ao mesmo tempo. Com essas palavras ele desapareceu na noite, deixando Ana Lúcia sozinha mais uma vez. Ela ficou olhando para as flores na mesa por um longo tempo, pensando em amor, perda e no peso esmagador do passado. Então, exausta além das palavras, ela se enrolou perto do fogo e caiu em um sono profundo e sem sonhos. Se esta história está tocando seu coração, não esqueça de deixar seu like e compartilhá-la. E comente de onde você está ouvindo. Adoramos saber de onde nossos ouvintes falam. Sua participação significa muito para nós. Quando Ana Lucia acordou, o sol da manhã já filtrava através das frestas nas paredes. Seu corpo doía de dormir no chão duro e o fogo havia se reduzido a cinzas fumegantes. Ela se sentou lentamente, esfregando os olhos e por um momento não sabia onde estava. Então tudo voltou. A fuga, a casa assombrada, o caçador com seus olhos tristes e sua história de perda. O som de machado contra madeira a fez pular. Ela correu até a janela quebrada e espiou para fora. Paulo estava lá, sem casaco agora, sua camisa de linho clara manchada de suor, apesar do frio matinal. Ele estava derrubando um pinheiro morto nos limites da clareira, seus músculos ondulando a cada golpe. A eficiência de seus movimentos falava de anos de prática.
Ana Lucia observou-o por vários minutos antes de reunir coragem para sair. Quando ela abriu a porta, Paulo pausou em seu trabalho e se virou para olhá-la. Desta vez, à luz do dia, ela podia ver melhor seus traços. Ele tinha um rosto forte, quase rude em sua masculinidade, mas havia também uma certa beleza nele. A beleza de algo esculpido pelo tempo e pela experiência, como uma rocha polida pelo rio. "Bom dia", ela disse hesitantemente. Paulo assentiu em reconhecimento. "A água no poço atrás da casa é limpa e tem pão e queijo na minha mochila ali." Ele apontou com a cabeça para uma bolsa de couro perto da porta. "Coma, você parece precisar." Ana Lucia não discutiu. Sua barriga estava roncando e ela não comia nada substancial há 2 dias. Ela encontrou o pão, denso e escuro, feito com farinha integral, e o queijo, amarelo e forte. Comeu com as mãos, lágrimas de gratidão picando seus olhos. Quando terminou, Paulo havia derrubado a árvore e estava começando a remover os galhos. Ana Lucia se aproximou dele, limpando as migalhas de sua saia. "Obrigada", ela disse, "pela comida e por me deixar ficar." Paulo deu de ombros, sem parar seu trabalho. "O que você vai fazer agora? Não pode voltar para o vilarejo. Os homens de Sebastião estarão procurando por você." "Eu sei." Ana Lucia olhou ao redor da clareira, para a casa decadente com suas paredes cobertas de musgo e telhado desabando. Uma ideia louca começou a se formar em sua mente. Uma ideia tão absurda que ela quase riu. Mas quanto mais pensava nisso, mais sentido fazia. "E se eu ficasse?" ela encontrou-se dizendo. Paulo parou seu trabalho e se virou para encará-la. "Ficar? Aqui? Por que não?" As palavras saíam em um jorro agora, ganhando força à medida que ela falava. "Você disse que ainda é sua casa, mas você não mora aqui. Eu preciso de um lugar para me esconder, um lugar onde os homens de Sebastião nunca pensariam em procurar. Esta casa tem a reputação de ser amaldiçoada. Ninguém virá aqui. É perfeito." "Você enlouqueceu?" Paulo balançou a cabeça, descartando a ideia. "Esta casa está caindo aos pedaços. O telhado está desabando, metade das tábuas do assoalho estão apodrecidas. Os vidros estão todos quebrados. Você morreria de frio antes que o inverno terminasse. Então me ajude a consertá-la." As palavras saíram antes que Ana Lucia pudesse detê-las. Paulo a encarou, claramente chocado. "O quê? Me ajude a consertar a casa?" Ana Lucia repetiu, sua voz mais firme agora. "Você conhece estas terras, conhece carpintaria. Eu posso ver isso pela forma como você maneja aquele machado. Eu não tenho para onde ir, Paulo. Se eu sair desta floresta, o coronel Sebastião me encontrará. E quando ele me encontrar..." Ela estremeceu, deixando a implicação pender no ar. Paulo franziu a testa, seus olhos cinzentos estudando o rosto dela intensamente. Ana Lucia podia ver o conflito ali, a relutância de se envolver, a dor de confrontar esta casa e suas memórias, mas também algo mais. Compaixão, talvez, ou reconhecimento de alguém tão desesperado quanto ele já estivera. "Eu não tenho dinheiro para pagar você." Ana Lucia continuou rapidamente. "Mas posso trabalhar, posso cozinhar, limpar, costurar, posso ajudar com o que você precisar. Só preciso de um lugar seguro para ficar, pelo menos até o coronel desistir de me procurar." "Sebastião nunca desiste", Paulo disse sombriamente. "Ele é como um cão com um osso. Uma vez que fixa os olhos em algo ou alguém, não larga. Então eu precisarei ficar escondida por muito tempo." Ana Lucia ergueu o queixo desafiadoramente. "E qual lugar melhor que uma casa que todos acreditam estar amaldiçoada?" Paulo permaneceu em silêncio por um longo momento, seu olhar alternando entre Ana Lucia e a casa decadente. Ela podia quase ver os pensamentos correndo por trás daqueles olhos tempestuosos. Finalmente, ele suspirou profundamente. "Você sabe o que está pedindo. Consertar esta casa será meses de trabalho duro, e mesmo então não há garantia de que será verdadeiramente habitável antes do inverno. Estamos em outubro. Temos talvez 6 semanas antes que a primeira nevada chegue.
Então não temos tempo a perder, Ana Lucia respondeu prontamente. Um fantasma de um sorriso, o primeiro que ela vira nele, tocou os lábios de Paulo. Foi breve, desaparecendo tão rapidamente quanto aparecera, mas foi suficiente para transformar seu rosto inteiro. Por um momento, Ana Lucia vislumbrou o homem que ele deve ter sido antes da tragédia, mais jovem, mais leve, capaz de rir. Você é teimosa, ele observou. Tive que ser. A vida me ensinou isso. Paulo assentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente. Muito bem, vou ajudá-la, mas entenda isto. Não estou fazendo isso por bondade. Estou fazendo porque talvez esteja na hora de alguém trazer vida de volta para esta casa, trazer algo além de fantasmas e memórias ruins. Ele se virou de volta para a árvore caída. Mas primeiro precisamos de lenha, muito dela, e então começaremos no telhado. Não adianta consertar nada mais se a chuva continuar entrando. E assim começou uma parceria improvável. Nos dias que se seguiram, Paulo aparecia todas as manhãs ao nascer do sol, sempre trazendo comida, pão, queijo, carne seca de veado, ocasionalmente ovos de codorna que ele encontrava na floresta. Ana Lucia rapidamente aprendeu que, apesar de sua aparência rude e maneiras bruscas, Paulo era fundamentalmente um homem bom, silencioso e atormentado, mas bom. Eles trabalhavam lado a lado, em um silêncio companheiro. Paulo ensinava a Ana Lucia como manusear ferramentas, como medir e cortar madeira, como usar pregos e martelo. Ela aprendeu rápido, suas mãos tornando-se mais hábeis a cada dia. Enquanto Paulo trabalhava no telhado, substituindo telhas quebradas e reforçando vigas, Ana Lucia começou a limpar o interior da casa. Era um trabalho assustador. Camadas de sujeira, teias de aranha e dejetos de animais tinham que ser removidas. Ana Lucia descobriu ninhos de rato nos cantos, uma cobra dormindo na despensa e, uma vez, para seu terror, um gambá que havia feito casa sob as tábuas do assoalho. Paulo teve que removê-lo, rindo da expressão de horror no rosto dela, o segundo riso que ela ouvira dele. À medida que os dias passavam, Ana Lucia começou a notar mudanças sutis em Paulo. Ele ainda era quieto, ainda carregava aquela tristeza profunda em seus olhos, mas ela começou a perceber pequenos momentos de leveza. Uma vez, ela o pegou assobiando enquanto trabalhava. Outra vez, ele fez uma piada, desajeitada e fora de prática, mas ainda assim, uma piada. E Paulo notava mudanças em Ana Lucia também. A tensão constante que ela carregava começou a diminuir. Ela não olhava mais por cima do ombro a cada som, não pulava a cada movimento nas sombras. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, moviam-se com mais confiança. E às vezes, quando ela pensava que ele não estava olhando, Paulo a via sorrindo para si mesma, pequenos sorrisos de satisfação quando completava uma tarefa ou consertava algo. 3 semanas após o início do trabalho, o telhado estava consertado e eles começaram nas paredes. Paulo removeu as tábuas apodrecidas, substituindo-as por madeira nova que ele cortava e tratava ele mesmo. Ana Lucia aprendeu a misturar argamassa e rebocar as rachaduras. Juntos, eles consertaram as janelas, instalando vidros novos que Paulo conseguira em uma cidade a 2 dias de distância. Foi durante uma dessas viagens que Ana Lucia percebeu algo inquietante. Paulo havia saído antes do amanhecer, dizendo que voltaria em 3 dias com suprimentos. Ana Lucia ficou sozinha na casa e, pela primeira vez em semanas, sentiu o peso da solidão. Ela se pegou esperando ansiosamente pelo som de seus passos, pelo timbre profundo de sua voz. Quando ele finalmente retornou, tarde da noite do 3º dia, exausto e coberto de poeira da estrada, Ana Lucia sentiu uma onda de alívio tão intensa que a assustou. Estava preocupada. Ela encontrou-se dizendo enquanto o ajudava a descarregar os suprimentos: "Pensei que talvez algo tivesse acontecido." Paulo a olhou com uma expressão estranha, surpresa talvez, misturada com algo que ela não conseguiu identificar.
Sinto muito por fazer você se preocupar, ele disse suavemente. Não esperava que qualquer um se importasse se eu voltasse ou não. Bem, eu me importo, Ana Lucia respondeu antes de poder se deter. Então, corando furiosamente, ela se apressou em adicionar. Quero dizer, você tem sido tão gentil comigo. Claro que eu me importaria se algo acontecesse com você. Algo passou pelo rosto de Paulo, uma emoção rápida e fugidia. Então ele assentiu e se virou para descarregar as últimas caixas. Mas Ana Lucia notou que pelo resto da noite ele ficou perto dela, seus olhos retornando frequentemente ao rosto dela, como se ele também tivesse percebido a mudança sutil em sua dinâmica. A primeira nevada chegou no início de novembro, mais cedo do que Paulo esperava. Eles trabalharam furiosamente para selar as últimas frestas nas paredes antes que o frio realmente se instalasse. Paulo trouxe peles de animais que ele caçara ao longo dos anos, urso, lobo, veado, para cobrir as janelas e adicionar isolamento. Ana Lucia costurou-as juntas, criando cortinas grossas que bloqueavam o vento cortante. Uma noite, enquanto uma tempestade de neve rugia lá fora, eles se encontraram sentados juntos perto da lareira, compartilhando um jantar simples de ensopado que Ana Lucia havia preparado. O interior da casa estava transformado agora, ainda rústico, ainda simples, mas limpo e aquecido. As paredes tinham sido esfregadas até brilharem, o assoalho consertado e encerado. Novos móveis simples construídos por Paulo substituíam as peças antigas e quebradas. Está quase pronta, Paulo disse de repente, olhando ao redor com uma expressão que Ana Lucia não conseguia ler. A casa está quase como era antes, como Maria a mantinha. Ana Lucia perguntou suavemente. Eles raramente falavam sobre a falecida esposa de Paulo. Mas esta noite, com a neve caindo silenciosamente lá fora e o fogo crepitando calorosamente, parecia o momento certo. Paulo assentiu lentamente. Maria amava esta casa. Nós a construímos juntos, sabe? Cada tábua, cada pedra. Levamos 2 anos. Ela escolheu onde cada janela ficaria, planejou cada cômodo. Ela sempre dizia... Sua voz ficou rouca. Ela sempre dizia que um dia encheríamos esta casa com crianças, risadas e passos pequenos. Mas nós nunca tivemos a chance. Sinto muito, Ana Lucia sussurrou, colocando sua mão gentilmente sobre a dele. Era a primeira vez que ela o tocava intencionalmente, e ambos pareceram congelar no contato. A mão de Paulo era grande e calejada sob a dela, quente e surpreendentemente gentil. Paulo olhou para a mão dela sobre a dele por um longo momento. Então, lentamente, ele virou a palma para cima e entrelaçou seus dedos com os dela. Maria teria gostado de você, ele disse suavemente. Ela sempre admirava mulheres fortes, e você, Ana Lucia, você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Lágrimas picaram os olhos de Ana Lucia. Eu não me sinto forte. Na maior parte do tempo, me sinto apavorada e perdida. Mas você não desiste, Paulo respondeu, seus olhos cinzentos intensos no rosto dela. Isso é o que importa. Você foi confrontada com o impossível e, em vez de se render, você lutou. Você encontrou um caminho para sobreviver. Isso é força verdadeira. Eles permaneceram assim por um longo tempo, mãos entrelaçadas, o fogo lançando sombras dançantes em seus rostos. Ana Lucia sentiu algo mudar entre eles naquele momento. Uma barreira invisível sendo baixada, uma porta sendo aberta. E quando Paulo finalmente se inclinou e gentilmente pressionou seus lábios contra a testa dela, em um beijo casto e terno, ela soube que nunca mais seria a mesma. Está tarde, Paulo disse finalmente, sua voz rouca. Você deveria descansar. Mas nenhum dos dois se moveu. Eles permaneceram lá, mãos entrelaçadas, até que o fogo se reduziu a brasas e a tempestade lá fora finalmente acalmou. Os dias que se seguiram foram estranhos e maravilhosos. Uma nova consciência havia surgido entre eles, um entendimento tácito de que algo havia mudado fundamentalmente.
Paulo começou a ficar mais tempo na casa, às vezes não voltando para sua cabana até tarde da noite. Outras vezes, quando a tempestade era muito forte, ele ficava, dormindo perto da lareira, enquanto Ana Lucia ocupava o pequeno quarto que eles haviam consertado nos fundos. Mas, mesmo com essa nova proximidade, eles ainda não haviam definido o que eram um para o outro. Paulo claramente lutava com seus sentimentos, dividido entre o amor que ainda sentia por Maria e a atração crescente por Ana Lucia. E Ana Lucia, por sua vez, temia que seus sentimentos fossem mais profundos do que os dele, que ela estava se apaixonando enquanto ele via nela apenas uma amiga necessitada. Foi em uma tarde de dezembro que tudo mudou. Paulo estava consertando a cerca ao redor da casa, quando Ana Lúcia ouviu vozes na floresta. Seu sangue gelou. Ela reconheceu uma das vozes. Era Tomás, o capanga principal do coronel Sebastião. Os homens dele haviam-a encontrado. "Paulo!" Ela gritou correndo para fora. "Eles estão aqui, os homens de Sebastião!" Paulo deixou cair o martelo instantaneamente e correu para dentro agarrando seu rifle. "Quantos?" ele perguntou, sua voz calma, mas seus olhos alertas. "Não sei. Ouvi pelo menos 2 vozes." "Vá para o quarto dos fundos", Paulo ordenou. "Tranque a porta e não saia. Não importa o que aconteça. Mas, vá!" A intensidade em sua voz não deixava espaço para argumentos. Ana Lucia correu para o quarto, mas não trancou a porta. Em vez disso, ela a deixou entreaberta apenas o suficiente para ver o que estava acontecendo. Seu coração batia violentamente enquanto ela observava Paulo posicionar-se perto da porta da frente, rifle pronto. As vozes se aproximaram, e então houve uma batida forte na porta. "Abra, em nome do coronel Sebastião!" Paulo abriu a porta, mas ficou bloqueando a entrada, seu corpo largo preenchendo completamente o batente. "O que vocês querem em minhas terras?" Havia 3 homens, Tomás, um sujeito gordo e maltratado, e 2 outros que Ana Lucia reconheceu da cidade. Todos carregavam armas. "Estamos procurando por uma mulher", Tomás disse, seus olhos pequenos e cruéis varrendo o que podia ver do interior da casa. "Ana Lucia Santos, viúva de Joaquim Santos. Ela deve dinheiro ao coronel e desapareceu há 6 semanas. Alguém disse que a viu indo em direção à Floresta Proibida." "Não vi nenhuma mulher", Paulo respondeu friamente. "E mesmo que tivesse visto, por que eu lhe diria? Vocês não têm jurisdição aqui. Estas são minhas terras." Tomás cuspiu no chão, um sorriso cruel distorcendo seus lábios. "Suas terras? A floresta não pertence a ninguém, caçador. E o coronel tem olhos em todos os lugares. Se você está escondendo a mulher, está cometendo um erro grave." "Não estou escondendo ninguém", Paulo disse, seu tom permanecendo firme. "E sugiro que saiam das minhas terras antes que eu decida que vocês são invasores. Eu defendo o que é meu." Os 3 homens trocaram olhares. Tomás deu um passo à frente, tentando olhar por cima do ombro de Paulo. "Então não se importará se dermos uma olhada dentro?" O clique do rifle sendo engatilhado ecoou alto no ar frio. Paulo não havia levantado a arma, mas a ameaça era clara. "Eu me importo muito. Esta é minha casa. A casa onde minha esposa foi morta. Vocês sabem a história. Todos sabem. Este lugar está manchado de sangue e tragédia, e eu não permito que ninguém entre aqui sem minha permissão." Houve uma pausa tensa. Ana Lucia segurou a respiração, suas mãos tremendo. Ela podia ver a indecisão nos rostos dos homens. Eles eram valentões, acostumados a intimidar viúvas e camponeses, mas Paulo era diferente. Ele era um homem grande, armado e com a reputação de ter matado um urso sozinho. E a história de sua casa assombrada era conhecida por toda a região. "Você está protegendo ela?" Tomás acusou, mas havia menos certeza em sua voz agora. "O coronel vai ouvir sobre isso." "Diga ao coronel o que quiser", Paulo respondeu. "Mas se ele ou qualquer um de vocês pisar em minhas terras novamente sem ser convidado, não responderei apenas com palavras. Sou um homem da lei, mas também sou um homem que protege o que é seu. E vocês estão testando minha paciência."
Por um longo momento ninguém se moveu. Então Tomás cuspiu novamente e fez um gesto para os outros homens. Vamos, mas isso não acabou, caçador. O coronel não desiste do que é dele. E nem eu, Paulo respondeu calmamente. Ana Lucia observou enquanto os 3 homens se afastavam, suas vozes se desvanecendo na floresta. Somente quando o silêncio completo retornou é que Paulo baixou o rifle e fechou a porta. Ele se virou para encontrar Ana Lucia parada na porta do quarto, seu rosto pálido. Eles vão voltar, ela sussurrou. E da próxima vez, trarão mais homens. Paulo atravessou a sala em 3 passos largos, e antes que Ana Lucia pudesse reagir, puxou-a em seus braços. Ela podia sentir o coração dele batendo forte contra seu peito. Podia sentir o tremor em seus músculos. Não de medo, mas de raiva contida e algo mais. Não vou deixar que eles levem você, ele disse ferozmente em seu cabelo. Nunca. Você me entende, Ana Lucia? Esta é sua casa agora, e eu protejo o que é meu. Ana Lucia se afastou o suficiente para olhar em seu rosto. Sua? Eu sou sua? Os olhos de Paulo procuraram os dela, e neles ela viu tudo que ele havia estado escondendo. O medo de amar novamente, a culpa de deixar Maria ir, mas também um sentimento novo e poderoso que fez seu coração acelerar. Se você quiser ser, ele disse suavemente, eu sei que é cedo demais, sei que estou sendo egoísta, mas, Ana Lucia, você trouxe vida de volta a esta casa, trouxe vida de volta a mim. E eu percebi hoje, quando os vi vindo para cá, que a ideia de perdê-lo é insuportável. Lágrimas correram pelo rosto de Ana Lucia. Eu também percebi algo, que não importa onde eu vá, não importa quão longe eu corra, meu coração já escolheu onde quer ficar. Aqui, com você. Quando os lábios dele se encontraram, foi como se o mundo inteiro desaparecesse. O beijo era terno, mas urgente, cheio de toda a dor e solidão que ambos haviam carregado por tanto tempo. As mãos de Paulo se enroscaram em seu cabelo, puxando-a mais perto, enquanto as dela se agarravam aos ombros dele como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo incerto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Paulo pressionou a testa contra a dela, seus olhos fechados. Maria teria entendido. Ele sussurrou. Ela nunca teria querido que eu passasse o resto da minha vida sozinho, preso ao passado. Ela teria querido que eu fosse feliz novamente. Você acha que podemos ser felizes? Ana Lucia perguntou. Mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com o coronel e seus homens nos caçando? Vamos encontrar um jeito, Paulo prometeu. Nós 2 sobrevivemos ao inimaginável. Podemos sobreviver a isso também. Ele tocou suavemente o rosto dela. Mas precisamos ser inteligentes. Os homens de Sebastião virão novamente e da próxima vez trarão mais força. Nos dias que se seguiram, Paulo transformou a casa em uma fortaleza. Ele construiu uma porta traseira escondida atrás da despensa, criando uma rota de fuga caso fosse necessário. Ensinou a Ana Lucia a atirar com seu rifle extra, fazendo-a praticar até que ela pudesse acertar uma lata a 20 metros. Eles armazenaram suprimentos extras, comida seca, água, munição, escondidos em um buraco que cavaram sob o assoalho do quarto. Mas mesmo em meio aos preparativos sombrios, algo belo estava florescendo entre eles. Paulo passou a dormir na casa todas as noites agora, embora ainda mantivesse respeitosamente uma distância adequada. Eles jantavam juntos todas as noites, conversando sobre tudo e nada, suas infâncias, seus sonhos, seus medos. Paulo falava sobre Maria sem dor agora, compartilhando memórias felizes em vez de se prender ao trauma. E Ana Lucia falava sobre Joaquim, sobre o casamento difícil com um homem que amava mais o jogo do que a esposa. Ele não era mau, ela disse uma noite, apenas fraco. Sempre procurando o próximo grande negócio, a próxima aposta que resolveria todos os nossos problemas. E eu continuava acreditando nele, continuava esperando que um dia ele mudaria. Ela olhou para Paulo, mas ele nunca mudou. E quando morreu, caiu do cavalo bêbado uma noite. Eu senti mais alívio do que tristeza.
Isso me faz uma pessoa terrível? Isso faz de você humana. Paulo respondeu, pegando sua mão. Você não pode ser culpada por sentir alívio quando anos de luta finalmente terminam, mesmo que o fim seja trágico. Você não me julga? Ela perguntou suavemente. Como eu poderia? Paulo perguntou. Eu passei 15 anos me culpando pela morte de Maria. 15 anos me perguntando e se? E se eu não tivesse ido caçar aquele dia? E se eu tivesse voltado uma hora antes? E se eu tivesse matado aquele urso na semana anterior, quando vi rastros dele perto da casa? Levei todo esse tempo para entender que alguns acontecimentos estão além do nosso controle, que não podemos passar nossas vidas presos em e se e deveria ter. E agora, Ana Lúcia pressionou. Você ainda se sente culpado? Paulo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o fogo. Ainda sinto, ele admitiu, mas não da mesma forma. Agora entendo que honrar a memória de Maria não significa parar de viver. Significa levar as lições que ela me ensinou, sobre amor, sobre bondade, sobre construir algo bonito em um mundo difícil e aplicá-las daqui para frente. Ele se virou para olhar Ana Lúcia. Você me ajudou a entender isso. Você me mostrou que é possível honrar o passado enquanto abraça o futuro. Quando eles se beijaram naquela noite, foi diferente. Não havia mais hesitação. Não havia mais culpa. Era um beijo que prometia futuros, não apenas consolava passados. Dezembro transformou-se em janeiro, e a neve caiu pesadamente. A floresta ficou silenciosa sob seu cobertor branco, e a casa, uma vez sombria e assombrada, tornou-se um refúgio aconchegante contra o frio. Paulo e Ana Lúcia estabeleceram uma rotina confortável. Ele caçava e armadilhava durante o dia, sempre vigilante por sinais dos homens de Sebastião. Ela mantinha a casa, cozinhava, costurava, transformando gradualmente o espaço em um verdadeiro lar. Foi durante uma dessas longas noites de inverno que Paulo finalmente contou a Ana Lúcia toda a verdade sobre aquele dia terrível. Eles estavam deitados perto da lareira, corpos entrelaçados, sob pesadas peles de urso, o fogo lançando sombras douradas em seus rostos. Eu a ouvi gritar, Paulo disse de repente, sua voz mal mais que um sussurro. Estava a meio quilômetro de distância, mas ouvi. O grito dela ecoou pela floresta como nada que eu já tinha ouvido antes. Puro terror. Corri tão rápido que pensei que meu coração explodiria, mas não foi rápido o suficiente. Suas mãos se apertaram em punhos. Quando cheguei, o urso estava acabando com ela. Esvaziei meu rifle nele, todos os 6 tiros. Ele caiu sobre ela e eu tive que empurrar seu corpo enorme para o lado para chegar até Maria. Ana Lúcia apertou a mão dele, deixando-o continuar. Ela ainda estava viva, Paulo continuou, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Apenas por momentos, mas ainda estava viva. Abriu os olhos e me olhou. E sabe o que ela disse? Não se culpe, Paulo. Não deixe isso te destruir. Essas foram suas últimas palavras. E então ela se foi. Ele cobriu o rosto com as mãos. Enterrei-a sob o grande carvalho atrás da casa, onde ela sempre gostava de sentar nas tardes de verão. E então tranquei a porta e jurei nunca mais voltar. Mas você voltou, Ana Lúcia disse suavemente. Todos os anos no aniversário dela. Porque eu precisava me lembrar, me punir, me provar que eu não esquecera, que não a estava abandonando. Paulo olhou para Ana Lúcia através de suas lágrimas. Mas este ano foi diferente. Este ano, quando vim e encontrei você aqui, foi como se Maria estivesse me dizendo que estava tudo bem, que estava na hora de deixar ir. Você acha que foi o destino? Ana Lúcia perguntou. Que fui guiada até esta casa especificamente? De todas as casas na floresta, encontrei esta. Não sei o que acredito, Paulo admitiu, mas sei que me sinto grato. Grato por você ter aparecido. Grato pela chance de transformar este lugar de morte em um lugar de vida novamente. Eles fizeram amor naquela noite pela primeira vez, suavemente e com ternura. Era uma união de 2 almas machucadas, encontrando conforto uma na outra.
um ato de cura tanto quanto de desejo. E quando acordaram na manhã seguinte, entrelaçados e quentes sob as peles, ambos sabiam que haviam passado algum ponto de não retorno. Eles eram uma família agora, unidos não apenas por circunstâncias, mas por escolha. A primavera chegou lentamente, a neve derretendo para revelar a floresta renascida. As flores silvestres começaram a aparecer, as mesmas margaridas que Paulo trouxera no dia em que se conheceram. Ana Lucia plantou um jardim atrás da casa, enterrando sementes que Paulo comprara na cidade distante. Ele havia começado a fazer viagens regulares, sempre disfarçado, sempre cauteloso, trazendo suprimentos e novidades do mundo exterior. As notícias não eram boas. O coronel Sebastião não havia desistido de procurar Ana Lucia. Na verdade, ele aumentara a recompensa por informações sobre seu paradeiro. Mas a reputação da casa assombrada os protegia. Ninguém acreditaria que alguém pudesse realmente viver lá, não com todas as histórias de fantasmas e tragédias que a cercavam. Ele está ficando desesperado, Paulo relatou uma noite guardando os suprimentos que havia trazido. Dizem que está enlouquecendo com raiva, não apenas pela dívida. 3.000 réis não são nada para um homem de sua riqueza. É o princípio da coisa. Ninguém desafia o coronel Sebastião e sai impune. Então ele nunca vai parar, Ana Lucia disse, sentindo um frio na espinha, apesar do calor da primavera. Talvez não, Paulo concordou, mas também não estamos mais vulneráveis. Temos esta casa, temos suprimentos, temos armas e temos um ao outro. Ele puxou-a em seus braços. Ele pode procurar para sempre, nunca vai pensar em olhar aqui. Mas o destino, como Paulo e Ana Lucia aprenderiam, tem um senso de humor cruel. Foi em uma manhã quente de abril que tudo desmoronou. Paulo estava caçando a vários quilômetros de distância quando Ana Lucia ouviu cavalos se aproximando. Não eram apenas alguns homens desta vez, eram muitos. Ela correu para a janela e sentiu seu sangue gelar. Havia pelo menos 12 cavaleiros todos armados, e à frente deles cavalgava o próprio coronel Sebastião. Ana Lucia reconheceu-o imediatamente, mesmo nunca tendo visto o homem pessoalmente. Ele tinha cerca de 60 anos, alto e magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e um bigode fino. Vestia roupas caras, casaco preto, colete brocado, botas de couro fino. Mas eram seus olhos que faziam Ana Lucia tremer. Frios e calculistas, olhos de um homem acostumado a conseguir o que quer, não importa o custo. Ana Lucia Santos. Sua voz ecoou através da clareira. Sei que está aí dentro, saia agora e prometo que será misericordioso. Ana Lucia recuou da janela, seu coração martelando. Como ele soube? Como ele a encontrou depois de todos esses meses? Suas mãos tremiam enquanto ela pegava o rifle que Paulo a ensinara a usar. Mas o que ela poderia fazer contra 12 homens armados? Tem 60 segundos, o coronel gritou. Depois disso, queimamos a casa com você dentro. O pânico ameaçou dominá-la. Paulo estava a pelo menos 1 hora de distância. Ela estava sozinha. E então, através do medo, uma ideia surgiu. Louca, desesperada, mas possivelmente sua única chance. Ana Lucia colocou o rifle de lado e abriu a porta, saindo lentamente com as mãos levantadas. 12 armas imediatamente apontaram para ela, mas ela manteve a cabeça erguida, recusando-se a mostrar medo. O coronel Sebastião desmontou, aproximando-se dela com um sorriso que não chegava a seus olhos. Então, finalmente a encontramos. Você me causou muito problema, minha querida. Muito problema mesmo. Não sou sua querida, Ana Lúcia disse, sua voz surpreendentemente firme. E não vou com você. O coronel riu, um som seco e sem humor. Você não tem escolha. Seu marido devia dinheiro. Você é responsável por essa dívida. A lei está do meu lado. A lei, Ana Lucia repetiu, uma ideia ousada tomando forma em sua mente. Você está certo sobre a lei, coronel. Um cônjuge é responsável pelas dívidas do outro, mas apenas se ainda for cônjuge. Ela ergueu o queixo.
Eu não sou mais viúva Santos. Sou esposa de outro homem agora. O sorriso do coronel desapareceu. Mentira. Não houve registro de casamento. Não na igreja, Ana Lucia concedeu. Mas sob a lei comum, quando um homem e uma mulher vivem como marido e mulher por mais de 3 meses, são considerados casados. E eu tenho vivido aqui com meu marido por 6 meses. Era um blefe. A lei era nebulosa no melhor dos casos, e ela não tinha certeza se seria respeitada. Mas apostava que o coronel não quereria testar isso em um tribunal. Não se isso significasse admitir publicamente que havia perseguido uma mulher casada. Quem? O coronel exigiu. Quem seria louco o suficiente para casar com você, sabendo da dívida? E então, como se invocado pelas palavras, um tiro ecoou pela floresta. Todos se viraram para ver Paulo emergindo das árvores, rifle na mão, seu rosto uma máscara de fúria fria. Eu seria, Paulo disse, sua voz baixa, mas carregando perfeitamente através da clareira. E sugiro fortemente que tire suas mãos da minha esposa, Sebastião. O coronel se virou completamente para enfrentar Paulo. E Ana Lucia viu reconhecimento passar por seu rosto. Paulo Mendes, o caçador, deveria ter adivinhado que você estaria envolvido nisso. Ele olhou entre Paulo e Ana Lucia. Então você tomou a viúva como esposa? Que tocante! Ana Lucia é minha esposa sob qualquer lei que importa, Paulo disse, aproximando-se lentamente, rifle ainda pronto. E as dívidas de seu primeiro marido morreram com ele. Ela não deve nada a você. A lei discorda, o coronel contra-argumentou, mas havia menos certeza em sua voz agora. Então vamos aos tribunais, Paulo disse simplesmente. Você, um dos homens mais ricos da região, perseguindo uma viúva pobre por uma dívida de 3.000 réis, processando um casal de colonos, tentando fazer uma vida honesta na floresta, ameaçando queimar nossa casa. Como você acha que isso vai parecer para o juiz? Para as outras famílias da região que devem dinheiro a você? Ele deu um passo mais perto. Ou talvez a verdade venha à tona, que isto nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre seu orgulho ferido quando uma mulher ousou dizer não a você. O silêncio que se seguiu era espesso o suficiente para cortar. Ana Lucia podia ver a raiva fervendo atrás dos olhos do coronel, podia ver suas mãos se fecharem em punhos apertados. Mas ela também podia ver a razão funcionando. O cálculo de custo e benefício, de risco e recompensa. Finalmente, o coronel cuspiu no chão. Você ganhou hoje, caçador. Mas entenda isso. Se alguma vez pisar na cidade, se alguma vez deixar a proteção desta floresta maldita, vou garantir que ambos se arrependam. Então é bom que adoremos nossa solidão, Paulo respondeu tranquilamente. O coronel montou seu cavalo, seus homens fazendo o mesmo. Mas antes de partir, ele olhou para Ana Lucia uma última vez. Você escolheu viver em uma casa assombrada com um homem assombrado. Espero que essa escolha valha a pena. Vale, Ana Lucia disse sem hesitação, movendo-se para ficar ao lado de Paulo. Mais do que você jamais poderia entender. Com um último olhar venenoso, o coronel Sebastião e seus homens cavalgaram para longe, desaparecendo entre as árvores. Ana Lucia e Paulo permaneceram imóveis até que o som dos cascos se desvaneceu completamente. Então, de repente, as pernas de Ana Lucia fraquejaram e Paulo a pegou, segurando-a firmemente. Pensei que tinha perdido você, ela sussurrou contra seu peito. Pensei que ele levaria você embora. Nunca! Paulo jurou ferozmente. Ouviu isso, Ana Lucia? Nunca vou deixar que alguém o leve de mim. Ele afastou-a o suficiente para olhar em seu rosto. Mas você percebe o que acabou de fazer? Você nos declarou casados sob a lei comum. Isso me faz legalmente responsável por você. Responsável por proteger você, prover para você. E isso é um problema? Ana Lucia perguntou, seu coração afundando. O rosto de Paulo se suavizou, e pela primeira vez, desde que Ana Lucia o conhecera, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro e completo que iluminou todo o seu rosto. Um problema? Ana Lucia, eu estava tentando encontrar coragem para pedir você em casamento há semanas.
Você apenas me salvou do nervosismo. Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto de Ana Lucia. Então somos realmente casados? Somos realmente casados, Paulo confirmou. Então ele a beijou, ali na clareira sob o sol da primavera, selando seu compromisso com mais certeza do que qualquer cerimônia de igreja jamais poderia. Nos meses que se seguiram, Paulo e Ana Lucia construíram uma vida verdadeira juntos. O jardim que ela plantara floresceu, fornecendo vegetais frescos. Paulo construiu uma cerca adequada ao redor da clareira e começou a criar galinhas. Eles até adotaram um cão, um vira-lata que Paulo encontrou ferido na floresta, e Ana Lucia cuidou de volta à saúde. A casa, que uma vez fora um lugar de pesadelo, transformou-se em um lar cheio de calor e riso. Paulo ensinou a Ana Lucia a ler e escrever, algo que ela nunca havia aprendido adequadamente. Ela ensinou-o a dançar, e nas longas noites de verão eles valseavam pela sala, sem música além da que faziam cantando juntos. Mas nem tudo era perfeito. Paulo ainda tinha pesadelos às vezes, acordando suado e gritando o nome de Maria. E Ana Lucia ainda olhava nervosamente sobre o ombro sempre que ouvia cavalos na distância. As cicatrizes de seus passados não desapareceram simplesmente. Elas eram parte de quem eram agora. Uma noite de agosto, enquanto estava deitada nos braços de Paulo, Ana Lucia finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que a assombrava. Você ainda a ama? Maria. Paulo não respondeu imediatamente. Seus dedos traçavam padrões preguiçosos em seu ombro nu enquanto ele considerava a pergunta. Sim, ele disse finalmente, e Ana Lucia sentiu seu coração apertar. Mas não da forma que você pensa. Eu sempre amarei Maria. Ela foi minha primeira esposa, minha primeira amor verdadeiro. Mas esse amor vive em minhas memórias agora. É uma parte do meu passado, não do meu futuro. Ele virou o rosto dela para olhá-la. Você, Ana Lucia, você é meu futuro. Você é quem eu escolho todos os dias. E o amor que sinto por você é diferente do que senti por Maria, mas não menos real. Talvez até mais profundo, porque foi construído sobre tragédia e sobrevivência. Foi testado e provado verdadeiro. Eu também amo você, Ana Lucia sussurrou. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Foi naquela noite que conceberam seu primeiro filho. Se esta história está tocando seu coração, não esqueça de deixar seu like e compartilhá-la. E comente de onde você está ouvindo. Adoramos saber de onde nossos ouvintes falam. Sua participação significa muito para nós. Quando Ana Lucia percebeu que estava grávida, era outubro novamente. Exatamente 1 ano desde aquela primeira noite quando ela tropeçou na casa assombrada. Ela contou a Paulo uma manhã enquanto ele se preparava para caçar, as palavras saindo em um jorro nervoso. Paulo congelou, sua mão parando no meio do caminho para pegar seu rifle. Por um momento horrível, Ana Lucia pensou que ele estava com raiva, que era muito cedo, que talvez ele não quisesse filhos com ela. Então ele se virou e ela viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Um bebê? Ele sussurrou. Vamos ter um bebê? Ana Lucia assentiu, suas próprias lágrimas começando a cair. Eu sei que é assustador. Eu sei que torna tudo mais complicado, mas... Ela foi cortada quando Paulo a pegou e a girou no ar, rindo de uma forma que ela nunca o ouvira rir antes. Pura alegria descomplicada. Assustador? Complicado? Ana Lucia, isto é tudo. Tudo pelo que sempre esperei. Tudo que Maria e eu sonhamos, mas nunca tivemos. Ele a colocou suavemente para baixo, suas mãos indo imediatamente para sua barriga ainda plana. Há uma vida crescendo aqui. Nossa vida, nossa família. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que qualquer um deles já experimentara. Paulo tornou-se quase comicamente superprotetor, recusando-se a deixar Ana Lucia fazer qualquer trabalho pesado. Ele expandiu a casa, adicionando um quarto apropriado para o bebê.
Ana Lucia costurou minúsculas roupas e cobertores, seu coração inchando toda vez que imaginava seu filho usando-os. Eles escolheram nomes juntos. Se fosse menino, se chamaria Miguel, em homenagem ao pai de Paulo. Se fosse menina, seria Helena, um nome que ambos simplesmente amavam. Mas conforme a barriga de Ana Lucia crescia, Paulo se tornava cada vez mais pensativo. Uma noite, ele finalmente admitiu seus medos. E se algo der errado? Ele sussurrou na escuridão. E se eu perder você como perdi Maria? Não poderia suportar Ana Lucia. Você se tornou meu mundo inteiro. Ana Lucia pegou seu rosto em suas mãos, forçando-o a olhar para ela. Nada vai dar errado. Sou forte, Paulo. E ao contrário de Maria, não estarei sozinha. Você estará aqui comigo. Vamos enfrentar isso juntos. Juntos, Paulo repetiu, como se as palavras fossem um juramento. Sempre juntos. O parto veio em uma noite de tempestade no início de abril. A neve da primavera caía pesadamente e o vento uivava através das árvores como uma criatura viva. As contrações de Ana Lucia começaram ao anoitecer e Paulo imediatamente entrou em ação, preparando tudo como ela havia instruído durante os meses de preparação. O trabalho de parto foi longo e difícil. Horas se transformaram em uma eternidade de dor. Paulo segurou sua mão durante tudo, enxugando seu rosto suado, sussurrando encorajamento, recusando-se a deixá-la mesmo por um momento. E quando o amanhecer finalmente pintou o céu de rosa e dourado, o choro de um recém-nascido ecoou pela casa. Uma menina! Paulo disse com admiração, colocando o pequeno bebê embrulhado nos braços de Ana Lucia. Temos uma filha. Ana Lucia olhou para o rosto vermelho e enrugado de sua filha e sentiu como se seu coração pudesse explodir de amor. Helena, ela sussurrou. Nossa pequena Helena. Paulo ajoelhou-se ao lado da cama, uma mão gentilmente acariciando a bochecha minúscula de sua filha. Ela é perfeita, absolutamente perfeita. Ele olhou para Ana Lucia com tanto amor que ela sentiu lágrimas picar em seus olhos novamente. Você é incrível. Sabe disso? Você pegou esta casa de morte e tragédia e transformou-a em um lugar de vida e esperança. Nós transformamos. Ana Lucia corrigiu. Isso foi trabalho nosso, Paulo. Nossa família. Nos meses que se seguiram, a casa ecoou com novos sons. O choro de um bebê, o riso de pais exaustos, mas felizes, o arrulho suave de canções de ninar. Paulo revelou-se um pai natural, acordando nas horas mais escuras da noite para caminhar com Helena quando ela estava agitada, conversando com ela em voz suave sobre tudo e nada, enquanto Ana Lucia descansava. Quando Helena tinha 6 meses, algo inesperado aconteceu. Paulo estava na cidade distante comprando suprimentos quando encontrou Tomás, o capanga do coronel Sebastião, na taverna. Para sua surpresa, Tomás aproximou-se dele cautelosamente. Mendes, ele disse, seu tom respeitoso em vez de ameaçador. Posso falar com você? Paulo concordou com cautela, levando-o para uma mesa nos fundos. Tomás olhou nervosamente ao redor antes de falar. O coronel está morto. Morreu há 3 semanas de um derrame. E antes de morrer, ele hesitou. Ele queimou todos os registros de dívidas. Disse que não queria encontrar seu criador com todas aquelas almas pesando em sua consciência. Paulo estudou o rosto do homem, procurando sinais de decepção. Por que está me dizendo isso? Porque sua esposa, Ana Lucia, ela está livre agora. A dívida desapareceu. Ninguém mais está procurando por ela. Tomás passou uma mão pelo rosto. Olhe, eu fiz muitas coisas ruins trabalhando para o coronel. Coisas das quais não me orgulho, mas sempre soube que perseguir aquela mulher estava errado. Ela não merecia nada daquilo. Ele se levantou para ir. Apenas diga a ela que está segura agora, que pode voltar para a civilização se quiser. Paulo voltou para casa naquela noite com o coração pesado de emoções conflitantes. Quando contou a Ana Lucia as novidades, ela ficou em silêncio por um longo tempo, segurando Helena contra o peito. Livre, ela finalmente sussurrou.
Depois de todo esse tempo, estou realmente livre. Você está, Paulo confirmou. E isso significa que você tem escolhas agora. Pode voltar para a cidade, reconstruir sua vida lá. Não precisa mais se esconder na floresta. A Ana Lucia olhou ao redor da casa. As paredes que haviam consertado juntos, a lareira onde compartilharam tantas noites, o berço que Paulo esculpira com tanto carinho. Então, ela olhou para o homem à sua frente, o homem que a salvara de mais maneiras do que ela poderia contar. Você quer que eu vá? Ela perguntou suavemente. Não, Paulo admitiu, sua voz rouca, mas quero que você seja feliz. Se a vida na floresta é muito difícil, se você sente falta da civilização... Paulo, Ana Lucia interrompeu, colocando Helena gentilmente no berço antes de se aproximar dele. Esta casa pode ter começado como meu refúgio, mas tornou-se meu lar. Não por necessidade, mas por escolha. Você é minha escolha. Esta vida que construímos juntos é minha escolha, e eu a escolheria 1000 vezes de novo. O alívio que inundou o rosto de Paulo foi palpável. Ele a puxou em seus braços, enterrando o rosto em seu cabelo. Eu te amo tanto. Às vezes, me assusto com a intensidade disso. Eu também te amo, Ana Lucia murmurou. E não há lugar neste mundo onde eu preferiria estar do que aqui, contigo, nesta casa que não é mais assombrada por fantasmas, mas preenchida com amor. Os anos que se seguiram foram abençoados. Helena cresceu forte e saudável, com os olhos cinzentos do pai e o espírito determinado da mãe. 2 anos depois, chegou Miguel, barulhento e vigoroso desde o primeiro dia. E depois veio Clara, quieta e pensativa. A casa expandiu-se para acomodar a família crescente, cada adição construída com amor e propósito. O jardim de Ana Lucia floresceu, e Paulo ensinou as crianças a caçar, pescar e respeitar a floresta que era seu lar. Ocasionalmente, nas noites tranquilas depois que as crianças dormiam, Paulo levava Ana Lucia a mão até o grande carvalho atrás da casa. Ali, sob as estrelas, eles visitavam o túmulo de Maria, agora marcado por uma pedra simples que Paulo esculpira. Ana Lucia nunca sentiu ciúmes desses momentos. Em vez disso, sentia gratidão, por Maria ter amado Paulo tão profundamente que ele aprendeu como amar de novo, por ela ter lhe dado permissão, mesmo em seus últimos momentos, para seguir em frente. Obrigado, Paulo sussurrava para a pedra, a mão de Ana Lucia firme na sua. Obrigado por me ensinar a amar, e obrigado por me deixar ir. E enquanto voltavam para a casa, agora cheia de luz, riso e vida, ambos sabiam que haviam transformado algo quebrado em algo belo. A casa das sombras não tinha mais sombras. Era apenas um lar, preenchido com uma família que escolhera o amor acima do medo, a esperança acima do desespero e um ao outro acima de tudo. E você, o que achou desta história de amor, superação e recomeço? Ficou emocionado com a jornada de Ana Lucia e Paulo? Compartilhe esta história com alguém especial que você sabe que vai adorar. E não esqueça de deixar seu comentário contando qual foi a parte que mais tocou seu coração. Sua opinião é muito importante para nós.